Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Quero convidar você, junto comigo, a conhecer a história dessa santa de hoje, a santa das aparições de Lourdes, Santa Bernadette Soubirous. Essa jovem menina, analfabeta, com apenas 13 anos de idade, aproximadamente, foi testemunha de 18 aparições de Nossa Senhora na cidade de Lourdes. Santa Bernadette nasceu no ano de 1844. Ela era filha de um pobre moleiro que, devido a uma crise financeira que se estendia por todo o país da França, acabou perdendo seu emprego e indo morar numa cadeia abandonada, num lugar de muita insalubridade, num lugar onde Bernadette ficava muito doente, tinha asma, tinha uma dificuldade muito grande de respirar, era acometida por cólera diversas vezes, então ela tinha uma vida realmente muito difícil. Trabalhava como dona de casa, ajudante de sua mãe, e ajudava também a família buscando lenha nos lugares na redondeza para que pudessem se aquecer naquele lugar tão difícil, tão terrível, que era uma cadeia abandonada. Num dia em que ela estava procurando lenha, perto de uma gruta chamada de Marsepiel, ela viu a aparição de uma senhora, de uma jovem senhora com um manto branco, segurando um rosário na sua mão e com uma faixa brilhante na sua cintura. No começo ela ficou um pouco assustada, mas depois essa senhora a tranquilizou e ela rezou o terço, rezou o rosário junto com Nossa Senhora e assim ela ficou mais tranquila. E essa jovem senhora, Nossa Senhora, depois chamada de Nossa Senhora de Lourdes, ela pediu para que Bernadette voltasse algumas vezes ali naquela gruta, para que ela fosse passando algumas coisas, conversando com ela, e Bernadette atendeu. Ela foi muito perseguida, porque Nossa Senhora pediu para ela relatar ao padre, ao bispo, a respeito das aparições e das mensagens que ela passava. E as pessoas, claro, não acreditavam naquela menina. Mas ela defendeu com tanto afinco, com tanta força e ao mesmo tempo com tanta humildade e simplicidade a convicção das aparições, que impressionou as autoridades. E as autoridades naquela época, ali naquela região, eram a maioria ateias. Eles não acreditavam em Deus e muito menos em Nossa Senhora. Em uma das aparições, Nossa Senhora pede a Bernadette que cave com as próprias mãos o chão daquela gruta. E ela fazendo isso, brota água daquele lugar, uma espécie de uma mina, que passa a jorrar uma água constantemente. Disse que até hoje jorra por volta de 5.000 litros de água por dia dessa fonte, que foi cavada com as mãos pela Bernadette. E essa fonte de água, essa mina, esse lugar onde jorra essa água, foi um local de muitos milagres. Inclusive, enquanto estavam acontecendo as aparições, uma jovem senhora que estava grávida e tinha a mão paralisada, enquanto Bernadette estava tendo uma visão de Nossa Senhora, ela colocou a mão paralisada naquela água que brotava daquela fonte e ficou curada milagrosamente, instantaneamente. Naquele local foram constatadas muitas curas milagrosas. No período ainda em que Bernadette estava recebendo as visões, as aparições de Nossa Senhora, e também depois, posteriormente, e até os dias de hoje, ainda acontecem muitas curas em Lourdes, naquele local, naquela fonte de água cavada pelas mãos de Bernadette. Bernadette, que era analfabeta, que não sabia ler nem escrever, não havia sido evangelizada, não tinha ido às aulas de catequese, principalmente por não saber ler nem escrever, teve revelado pela própria Nossa Senhora o nome pelo qual ela gostaria de ser chamada, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E quando Bernadette disse ao padre como Nossa Senhora gostaria de ser chamada, como era o nome daquela mulher, de fato
tocou o coração das autoridades eclesiais, porque aquela menina jovem do jeito como era, inocente e analfabeta, não podia saber a respeito do dogma da Imaculada Conceição, que havia sido promulgado pela igreja apenas 4 anos antes. E ainda haviam muitas paróquias, muitas dioceses de toda a Europa e do mundo todo que não haviam recebido, não sabiam ainda a respeito dessa proclamação, deste dogma de fé que fora proclamado. E assim foi uma confirmação de que Bernadette de fato estava vendo Nossa Senhora, e mais ainda, de que Nossa Senhora testificava, atestava e concordava com esse dogma proclamado pela igreja. Ela própria apareceu para dizer que o dogma da Imaculada Conceição, que foi o nome que ela tomou sobre si em Lourdes, era de fato verdadeiro. E assim, Bernadette começou a ser instrumento de muitos milagres que aconteciam com as pessoas. E como as pessoas, muitos curiosos, queriam ver a moça das aparições, ela precisou se refugiar. E Bernadette se refugiou no Hospital das Irmãs de Caridade, ali nos arredores de Lourdes. E ela, ali naquele local, acabou aprendendo a ler e a escrever e percebeu que, de fato, ela tinha vocação para ser uma religiosa. E ela foi para um convento, entrou no convento das Irmãs da Caridade e professou os seus votos e se tornou, de fato, uma religiosa, podendo exercer a sua vocação como enfermeira, cuidando das pessoas mais necessitadas. Enquanto Bernadette ainda estava viva, ela operou alguns milagres. Conta-se que em uma determinada ocasião, uma senhora levou até ela o filho que tinha nascido há pouco tempo, mas era tuberculoso, desenganado pelos médicos. E Bernadette havia confeccionado um pullover, uma roupinha para aquela criança. E assim que Bernadette vestiu a roupa na pequena criança, no jovem bebê que estava tuberculoso, ele ficou milagrosamente curado instantaneamente. Também aconteceu numa outra situação em que uma criança que era paralítica foi levada pela mãe até Bernadette, que a tomou no seu colo, e a própria superiora da ordem falou: olha, não coloque essa criança no chão, porque ela sofre com muitas dores por ela ser paralítica. E Bernadette desobedeceu, colocando a criança no chão, e ela que colocou, a criança saiu pulando, correndo, brincando, porque estava totalmente curada também aos olhos de muitas pessoas que assistiam a cena. E assim, Bernadette também teve os seus males. Ela foi acometida de uma doença que no final da sua vida a fez ficar totalmente paralisada, deitada numa cama. E com apenas 53 anos de idade, ela partiu para a glória de Deus. Mas quando ela foi sepultada, de fato, a fama de santidade de Bernadette corria por toda a Europa e muitas pessoas vieram para dar o seu último adeus, tanto que o seu funeral teve que ser estendido por vários dias. Santa Bernadette foi sepultada e após 30 anos, quando começou a correr o seu processo de beatificação e canonização, claro, uma grande santa, eles foram exumar o corpo. E que susto que tomaram as autoridades quando viram Bernadette perfeitamente conservada, como se tivesse sido acabada de enterrar. Ela estava com o corpo perfeito, as roupas estavam com fungos, estavam apodrecidas, o terço que ela segurava na mão estava enferrujado, mas o corpo de Bernadette estava perfeitamente conservado. Tanto que até hoje ela é chamada de a Santa Dormente, porque o corpo dela está num perfeito estado de conservação. Um dos médicos que foram fazer a exumação do corpo e foram fazer os testes e também os exames clínicos no corpo exumado, se assustou quando levantou a pálpebra do olho de Bernadette e percebeu que ainda havia luz nos olhos, que era como se ela de fato estivesse dormindo e não estivesse morta. O corpo de Bernadette continua exposto até hoje em Lourdes, na França,
Para todos que quiserem ver, podem ver o corpo perfeitamente conservado dessa que foi uma jovem santa que teve a graça de ver Nossa Senhora em Lourdes e depois teve uma vida santa, vivida na presença de Deus, como Deus quis para ela, como Deus teve para ela esse chamado. Ela foi instrumento de muitas graças mesmo, muitos milagres acontecem ainda hoje, por intercessão de Bernadette e também no local onde ela viu e divulgou a aparição de Nossa Senhora. Que possamos ter nessa jovem menina que era analfabeta, que era pobre, simples, termos um exemplo para a nossa vida. Não importa o nosso estado, nem a nossa situação social, financeira ou intelectual, não importa. Deus tem um chamado para cada um de nós. E nesse chamado é que nós seremos verdadeiramente felizes, como foi feliz Bernadette. E santa, como Deus a quis santa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos ajudando a evangelizar. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, para que você possa receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM, principalmente por esse nosso quadro, Conhecendo os Santos. Amanhã nos encontramos novamente com mais uma história de um santo. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.